nesses 4 episódios já de Outro Cinema Ásia, eu falei só de filmes que deveriam ser mais reconhecidos do que eles são. E que eu sei que boa parte da dificuldade desse reconhecimento internacional é justamente pelo fato das pessoas terem dificuldade de saírem do seu eixo cultural mais familiar, né? E também pelo poder que a cultura norte-americana ainda exerce aí na cabeça da galera, né? E hoje também eu vou falar de um filme que eu acredito que ele merecia e merece mais reconhecimento, né? Ser mais visto, mais comentado. Mas diferente dos filmes dos outros episódios, né? Ele precisa ser visto não só para quem gosta de cinema, nem não só para quem é fã de cinema, mas por outras artes também. Se você gosta de moda, você com certeza tem que ver esse filme. Se você gosta de artes plásticas, pintura, você tem que ver esse filme. Se você gosta de expressão corporal, teatro, dança, né? Você tem que ver esse filme. O filme desse episódio ele é uma obra sobre-humana no que diz respeito ao seu apuro técnico. Aqui é o De Sorel e você está no Outro Cinema Ásia hoje para falar do filme Shadow. Sejam bem-vindos de volta, aqui é o De Sorel. Eu convido vocês aí para dar uma curtida no canal, curtida no vídeo, seguir o canal aí antes da gente continuar, para você não esquecer depois. O filme que eu vou falar hoje é o filme Shadow. Ele foi dirigido pelo diretor chinês Zhang Yimou, né, que ao longo da carreira dele, aí, que já é longa, ele se tornou bastante reconhecido pelo apuro, pelo preciosismo, né, na fotografia dos seus filmes, né, o apuro técnico. O filme se passa num período histórico da China chamado de Os Três Reinos, né, realmente existiu esse período histórico, que ele vai mais ou menos ali de 220 a 280 depois de Cristo, né, ou seja, um período histórico bem longe, né. Na trama de Shadow, o rei de Pei ele perde a região de Jinzhou por conta de um conflito com o reino de Yang. Furioso, ele destitui o seu comandante militar, que é Ziyu Yu, e para recuperar essa região que ele considera uma região tática, né, para o reinado de Pei, né, ele propõe o casamento da sua irmã mais nova com o filho do rival, né, no caso o rival aí, o general Yang Kang, que venceu o comandante Ziyu Yu nessa batalha. Yang Ping, que é o filho do general, ele não considera suficiente, né, essa proposta, e para humilhar ainda mais o reino de Pei, ele faz uma contraproposta, que seria, ao invés de tomar a irmã do rei como esposa, ele sugere tomar ela como concubina. Se você não sabe, concubinato é a situação quando duas pessoas vivem numa junção matrimonial, né? Mas sem ter feito isso de forma legal, né? Então, assim, são as pessoas que moram juntas, né? Mas não são necessariamente, pela lei ou pela igreja, casados, né? Hoje em dia, obviamente, isso daí já acho até que essa palavra não se usa mais, porque eu acredito que essa palavra ela deve ter uma conotação sexista muito forte, né? Então, hoje em dia, a gente não fala mais disso, né? Mas, imagina, esse filme se passa num período aí do entre 220 e 280 depois de Cristo, né? Então naquela época você tomar uma princesa como concubina é um insulto enorme, né? E ainda assim o rei de Pei, né, ele aceita essa proposta a contragosto de todo o resto da corte dele, né, dos outros líderes militares também, e da própria princesa, óbvio. Até esse ponto a história ela é bem comum, é uma história, né, pensar um drama de época, né? Então é uma história bem comum, né, para esse período. O que não é comum é o que vem depois, porque a partir desse ponto a gente descobre que esse comandante destituído, né, que é o Ziyu, ele possui uma sombra. E quando eu digo sombra, não é sombra que nem eu e você, né, que é a sombra que se projeta contra a luz, né? Mas no caso essa sombra é um doppelganger, né? Ou melhor, um duplo, né? O verdadeiro Ziyu, ele tá debilitado, vivendo numa espécie de uma caverna, né? E enquanto a sua sombra é que tá vivendo a sua vida, né? Essa sombra é uma pessoa que foi enclausurada e treinada desde a sua infância para assumir o lugar do comandante, né? Em algum caso como esse, né? Um dos pontos mais impressionantes do filme é a performance do ator Deng Chao, que ele vive o comandante, né, Ziyu Yu, e, obviamente, a sua sombra, né? A capacidade de Deng Chao de interpretar no mesmo filme, né, dois personagens
diferentes, né? Embora sejam os mesmos em teoria, né? Mas personagens com backgrounds muito diferentes, né? E a capacidade desse ator de fazer isso de forma convincente, de forma consistente, ela é sobrenatural. Ele é capaz de fazer o espectador olhar para uma pessoa, uma mesma pessoa, e ver de fato duas pessoas diferentes, né? Não vai ser difícil você ver esse filme e demorar um pouco para perceber que são de fato os mesmos atores, né? E isso eu falo muito além de truque de figurino, né? De costume, né? Da aparência física deles ou de trejeitos, né? Mas realmente da nuance da interpretação do ator, né? E dentro de um mesmo filme, assim, é como se ele tivesse feito 2 estudos de caso e praticando os dois dentro do mesmo filme. Realmente impressionante. Esse é um dos pontos altos do filme. Através dessa sombra, o comandante Ziyu, ele pretende não só salvar a princesa desse concubinato, né? Como também retomar a região que foi perdida, né, de Jinzhou. Mas, além disso, ele ainda tem como plano aí destituir o próprio rei. Ele pretende derrubar o rei e começar um novo reinado, né? Mas como complicação pouca é bobagem, o que nem o Ziyu previa, né, é que a princesa não ia precisar nem ser salva, porque a princesa é uma mulher que não leva desaforo para casa e ela mesma vai resolver os BOs dela, né? Praticamente encarnando aí uma Mulan, e que é algo também que rende alguns dos melhores momentos, né, de ação do filme, e também um dos melhores arcos de personagem no filme. E esse ponto também é uma coisa muito característica do diretor, quem já conhece outras obras aí do Zhang Yimou, né? Ele é um diretor que uma das características mais fortes do cinema dele é justamente as personagens femininas, né? Na maioria das vezes são os personagens centrais, mas sendo ou não as personagens centrais, são personagens muito fortes, né? E obstinadas com o que elas desejam, né? Isso é uma coisa muito reconhecida aí na carreira do diretor, né? Muito característica. E o outro ponto desse filme especificamente, Shadow, que ecoa com outras obras do diretor, né? Com essa filmografia do diretor, de uma forma muito interessante, inclusive, é a questão da fotografia, né? Porque esse filme é um filme de 2018, né? Então ele é o mais recente filme do diretor, digamos assim. Depois eu explico melhor essa questão. Mas embora ele é um filme mais recente, mas o estilo de fotografia que ele trabalha tem algumas características dos primeiros filmes do diretor, né? Que no caso, a característica forte é de ser um filme monocromático. Mas diferente desses filmes mais antigos do diretor que eu comentei, nesse caso o estilo monocromático, né? Ele não depende tanto da iluminação, filtro de câmera, né, dessa parte de fotografia mais especificamente, né? Mas ele está muito mais articulado na cenografia, no figurino, né? Então você, em diversos momentos do filme, você tem a sensação de que você está vendo um filme em preto e branco, mas na verdade o tempo inteiro esse filme é um filme colorido, né? O que passa essa impressão é a forma como todos os objetos em cena, o figurino, o cenário, tudo isso traz apenas a cor branco, preto ou graduações de cinza, né? Isso o filme inteiro. E além disso, o filme valoriza essas graduações de cinza ao invés de trabalhar contrastes, né, preto e branco, né? Ele valoriza essas graduações de cinza. E esse recurso parece ser bem acentuado à medida que os personagens ganham mais camadas, né? Deixando claro que a situação que é posta ali no filme, do caráter deles, também não é uma situação preto no branco, né? É uma situação que tem diversas nuances, né? Por isso esse color, essa graduação, né? E é impossível, né, com essa estética, você ver o filme e não pensar, né, na arte da escrita ou na própria pintura chinesa, né, milenar, né? Mas cada escolha que ele toma, né, formalmente, ela é minuciosamente orquestrada para adicionar camadas de significado, né, ao filme. Como eu disse antes, o Shadow foi praticamente o último filme lançado por ele, que é um filme de 2018. Em 2019 tinha um outro filme dele, o One Second, inscrito no Festival de Berlim, né?
E há poucos dias, assim, acho que 2, 4 dias no máximo, assim, antes da exibição do filme, ele foi retirado e aí oficialmente porque ele ainda estava em finalização. Óbvio que o filme não estava inscrito no festival e foi retirado 4 dias só da exibição por causa da finalização, né? Então com certeza foi algum atrito aí com a censura do governo chinês, né? E acabou que ele foi lançado só na China, né? E provavelmente com esse corte novo que aí os censores liberaram, né? Mas acabou que ficou um filme bem assim, foi lançado ali sem alarde, sabe? Não circulou o mundo, provavelmente essa versão que tá lá não é a versão que é do diretor. Então é quase como se não fosse um filme dele mesmo. Praticamente o Shadow foi o último filme dele até o momento. Agora ele tá gravando um filme novo, inclusive em co-direção com a filha dele, que é Chang Mo, a filha dele. Ela já trabalhou com ele em alguns outros filmes aí da carreira dele, mas como editora, né, fazendo a montagem dos filmes. Também como assistente de direção, provavelmente ali para poder pegar as artimanhas ali. Espero que no futuro ela seja uma diretora no nível do pai dela, assim, que realmente, se for, né, a gente tem muito a ganhar porque ele é um grande diretor. Se você não conhece os filmes dele, tem alguns filmes que são bem famosos, que é O Herói, O Clã das Adagas Voadoras, né, mais antigo, o Lanternas Vermelhas e tal. Mas ele é um diretor que vale a pena você mergulhar na obra, assim, que nem o Herói, Clã das Adagas Voadoras, por exemplo, são filmes que eu gosto, né, são filmes muito bons, mas são filmes mais comerciais do diretor, né, então você vê só esses filmes, você ainda não conheceu a obra dele, e eu recomendo muito que você reconheça. Talvez o Shadow aí seja uma boa entrada para você fazer isso. Infelizmente não conheço distribuição nacional pro filme. Se eu achar alguma coisa aí no período, enquanto eu estiver editando o vídeo, eu coloco o link aí na descrição. Mas também qualquer dificuldade de conseguir o filme, você já sabe, é só entrar em contato lá no meu Instagram, o Instagram /d.sorel, que a gente vê aí como que pode resolver esse problema. Não vai ser por falta de ajuda que você vai deixar de ver o filme, recomendo muito. E é isso, acabando aqui mais um episódio do Outro Cinema Ásia. Curtam aí o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha com a galera se você está curtindo o negócio aí. Manda feedback também, é importante esse feedback para saber, tipo, de repente o que vocês querem que eu traga aqui, ou mudanças no formato. Na semana que vem, inclusive, falando de formato, na semana que vem eu vou estrear um novo quadro aqui no canal, então fica atento. E é isso, valeu, obrigado e tchau.